Aleluia! Agora nesse quadro, né, do nosso programa Cordão Três Dogas, o quadro Olhar Multiforme, é o olhar do nosso convidado. O nosso convidado especial, ilustre hoje, pastor Jefferson. Amém, pastor Jefferson? Glória Tudo tranquilo? Estamos aqui, a honra e glória do Senhor. Eu quero saudar os irmãos ouvintes, né, com a gloriosa paz. E sabemos que Deus é aquele que está presente todos os dias nas nossas vidas. Amém, louvado seja Deus. Pastor, o senhor é sergipano? Sergipano, daqui da terra, graças a Deus. Estamos aqui, nascido e criado aqui na terra de Aracaju. Em Aracaju, Isso. na capital. Capital. Sergipano. Casou aqui, teve filhos aqui. Casado, missionária Vânia. Temos Um abraço para a missionária. 4 filhos um varão. Olha, que né? bênção. A aljava está cheia. Já tem neto? E Deus, não. Ainda não. Ai, glória a Deus me aprovou, mas estamos Não é aí. vovô, não. Não, ainda não. Estamos aí louvando ao Senhor por esse ministério que o Senhor tem nos dado. Está ministrando a palavra, Deus tem cumprido as suas promessas e verdadeiramente se enquadra que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu sou prova disso. Aleluia. Então nós temos aí o pastor Jefferson, né, da igreja Adorando E vencendo. e Vencendo, né? Ela fica aqui mesmo, em Aracaju. Fica Sergipe. aqui no bairro José Conrado de Araújo, que tem por presidente a pastora Aldelina e o pastor Gilberto, e nós estamos lá também dando esse apoio ao ministério, né, e o nome do Senhor tem sido glorificado naquele lugar. Amém. Você tem aí o nome do pastor, né? Você tem o nome da igreja, você tem o número do telefone. Sim. Então você pode procurar o pastor, você pode, enfim, né? Estamos aí à disposição. Estamos no óleo, né, irmão? Na óleo. dispensa, né? Quem faz a nossa agenda é o Senhor, estamos aí. Deus é aquele que cumpre tudo. Irmão, se alguém convidar o senhor para ir lá no Mosqueiro, o senhor vai? Vamos. Mosqueiro é aqui, uma praia, né? Uma região de praia, né? E se chamar o senhor para ir para a Canidé de São Francisco? Iremos lá também, Lá em no nome de sertão. Jesus. E se chamar o senhor para ir em Portugal? É só pagar as passagens e a gente vai embora. E os Estados Unidos? Da mesma forma. Muito bem. Não restringimos, nós sabemos que tudo que vem da direção de Deus. E quando Ele manda, Ele se responsabiliza. E se chamar o senhor para um banquete assim, aquele grande churrasco? Ô glória, Ele disse a glória. gente vai dar lugar. Ele tinha glória. Amém, amado. Aí tem quanto tempo que o irmão chegou na presença de Deus, né? Irmãos, eu tenho fazer quase 20 anos uma nova aliança com Cristo. Eu sou cria aqui do Ministério Madureira, na adolescência. Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus, me converti aos 14, batizei nas águas, batizado no Espírito Santo, acabei me afastando e passei quase 20 anos afastado, mas glória a Deus que tinha alguém intercedendo pela minha vida. Ô, glória! Essa pessoa se chama Dona Helena, minha mãe, que pagou um preço de oração. Eu sou prova viva, eu sou fruto de oração. Né? No momento certo, Deus ele respondeu a oração. E nós estamos aqui já há 15 anos dessa nova aliança, né? Para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E a consagração do senhor foi aqui mesmo em Sergipe? Foi aqui, foi o ministério, né? Consagração ao pastorado. Ao pastorado. Igreja Monte Moriá tem. Mandar um abraço aqui para minha pastora mãe da fé, a pastora Tânia, né, e o pastor Cícero. Foi uma coisa linda porque Essa igreja fica aqui em Sergipe também, no Japãozinho. em Japãozinho, né? E Deus é tão lindo que Deus ele confirma tudo. Muitos querendo descer o óleo na época, mas eu sempre dizia assim, eu quero no ministério qual estou, o meu pastor, minha pastor, tudo certo. E dias antes o Senhor me mostrou, tive uma revelação, eu subindo de mão dada uma ladeira com minha esposa, de mão dada,
e a gente inclinava a cabeça e eu via o cântaro, o vaso, derramava, a coisa mais linda, derramando o óleo sobre nossas cabeças. E poucos dias depois foi lançado o convite e nós entendemos que foi o tempo de Deus. Aleluia. Deus é fiel, meu. Verdade, meu pastor. Deus é aquele que pode todas as coisas. Dizer ao pastor que é um prazer, né? Conhecer o pastor em uma campanha, na casa de uma irmã. Verdade. Né? Desfrutamos da palavra, né? O prazer é Foi todo uma maravilha. meu. Para mim é uma honra. Minha esposa botou um abraço para o senhor. Amém. Gostamos, né, do que Deus operou no encontro, né, sempre daquela campanha. Foi bom, né? Vimos e sentimos, né, a presença de Deus, o que Deus operou, o que Deus falou, né, que ainda vai fazer. Glória a Deus. Também tenho o prazer de estar conhecendo o pastor Jorge, que está ali por trás, ali, um homem de Deus, já deu, porque precisa a pessoa se apresentar. A Bíblia diz que quem está no Espírito discerne as coisas do Espírito. É verdade. E aqui nos bastidores em off, né, conversando, a gente já sentiu e testificou, né, irmãos? Então, prazer é todo meu, que Deus continue abençoando o pastor Jorge, o pastor Licinho. É uma oportunidade de estar aqui, levando uma palavra, do coração de Deus. Até então não tinha, mas no decorrer, falando aqui, Deus ele botou uma palavra no meu coração para poder trazermos aqui para os amados ouvintes. Amém. A palavra, nós falamos, né? A palavra, repartir a palavra, o pão, né? Repartir a comida, né? O pão espiritual, né? Espiritual. É uma bênção, né? E antes do senhor ficar à vontade de trazer uma palavra, né? No seu olhar, que é o olhar muito forte, como Deus colocar no seu coração, da maneira que o senhor vê o texto, fazer uma pergunta simples, né? O senhor, a comida que o senhor mais gosta? Assim? Eu acho legal feijoada, bem feita, daquela bem grossa mesmo, com tudo dentro. Eu amo também a feijoada, mas eu gosto também de um pirão. Pirão. Tem pirão. Tem o pirão do Gaiamu, cozido, né? carne, peixe. De peixe. São variados, mas um pirão de carne cozida. E no final dá para dar um costelinha. glória bem forte, no final, aquele glória bem forte. Sim. Deus é fiel. Fico com água na boca. Aí já pode beber, eu estou bebendo também. Bênção. Amado, o senhor pode ficar à vontade nesse olhar multiforme, com o seu olhar, trazer uma palavra. A câmara ali é toda Amém. do senhor. E que Deus continue abençoando, te usando. Amém? Amém. Eu quero mais uma vez estar aqui saudando os irmãos, os ouvintes, com a palavra. Nós sabemos que Deus que dá a direção. E nós não sabemos da necessidade, eu sei da minha, mas Deus ele conhece a necessidade de todos. E por Ele nos conhecer, muitas das vezes nós sabemos que Deus está no controle. Eu peço aos irmãos que abram o livro de Marcos. Marcos capítulo 2, Glória a Deus. versículo 1. Marcos 2, versículo 1, ele nos diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5 e último. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, ao qual fala de cura, eu particularmente gosto muito, porque Deus sempre vai estar renovando uma direção dentro da palavra. O texto, acabamos de ler, fala que Jesus, ele retorna à cidade de Cafarnaum, mas quando ele retorna agora pela essa segunda vez, Jesus já não está no anonimato, Jesus já está em evidência, o seu nome está sendo soprado. É tanto que, quando acabamos de ler, que a casa que ele se encontrava repleta, havia uma multidão. Quando souberam que ele estava em casa, alguns historiadores falam que essa casa era a casa de Pedro, outros falam que essa casa era a casa própria de Jesus, que ele tinha em Cafarnaum. Mas nós sabemos que a palavra fala aqui que 4 pessoas, 4 homens disponibilizam em ajudar. Coisa bem difícil no dia de hoje. Pessoas ajudarem, darem a mão, a erguer. Porque muitas das vezes para aparecer só aparece para te jogar dentro do buraco, né? Mas aqui esse texto fala que 4 homens se disponibilizam em ajudar. Ela não fala a distância, se era uma casa vizinha, se era no povoado vizinho, ela não enfatiza. E o que eles dizem aqui é que esses 4 homens disponibilizam em ajudar um paralítico. E dentro desse texto, eu quero apresentar 4 elementos ou 4 tópicos, assim queiram os irmãos, os amados ouvintes. Primeiro tópico, fé. Fé. Esses homens estavam movidos de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar, se aproximar dele. Irmãos, a fé, não é possível você dizer que é cristão e não ter fé. Porque a Bíblia diz que essa fé foi repartida, uma medida para mim, para você e para cada um de nós. A questão é, eu vou fazer uma pergunta, você está colocando a sua fé em prática? Aqueles homens estavam movidos de fé. Quando nós estamos movidos de fé, não tem doença, não tem dor, não tem distância, não tem tempo. O sol está quente, está chovendo. Quando nós estamos movidos de fé, nós vamos alcançar o nosso objetivo. E qual é o objetivo? O milagre. Buscar a bênção. Quando nós estamos movidos de fé, nós deixamos e abandonamos qualquer tipo de fraqueza. Porque a fé é o firme fundamento, é o que me move, é o que me sustenta, é fé. Aqueles homens estavam movidos de fé. 4 homens disponibilizam, pegam aquele paralítico na sua cama e começam a andar, a levar aonde Jesus estava. Segundo elemento, o tópico, oportunidade. Porque muitas das vezes nós temos a oportunidade e não agarramos. E não pegamos a oportunidade. Estamos todos os dias dentro da igreja, aleluia, porque é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Deus, ele não mudou, ele ainda cura. Ele ainda é o Deus do impossível. Basta só uma palavra, que nem aquele centurião. E o meu servo ficará bom. E foi de acordo com a sua fé que aquele homem adquiriu o seu objetivo. Então, a oportunidade nós não podemos perder. A oportunidade não se perde. Aqueles homens entenderam que a oportunidade de Jesus mudar o quadro, o cativeiro daquele homem, da vida daquele paralítico, era aquela.
E eles não perderam a oportunidade. Eles, movidos de fé, a oportunidade era aquela. E eles pegaram, aleluia, aquele homem na sua cama. E vieram até aquela casa. Terceiro elemento. Acabamos de ler no texto que a casa estava repleta. Aleluia, até nos lugares junto à porta. Quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava. Porque havia uma multidão. E muitas das vezes multidão significa barreira, impedimento. Mas eu quero te dizer uma coisa, enquanto Jesus não voltar, isso vai fazer parte da nossa caminhada. Impedimentos, barreiras, ventos, desertos, vales, isso vai fazer parte. Aqueles homens movidos de fé, a oportunidade é aquela. E quando eles se depararam, aleluia, com aquela multidão, aleluia, eles não desistiram. Qual é o terceiro elemento? Perseverança. Você notou que você tem desistido fácil? Quando aparece um empecilho, quando aparece um imprevisto, você abre a tua boca para muitas dizer, não é de Deus. Porque se fosse de Deus ia dar certo. E se Deus estiver te ensinando a ser perseverante? Ah, mas tem um embaraço. E se Deus estiver no embaraço? E se Deus estiver no momento ali, irmãos? Porque Deus, Ele tem seus meios de nos ensinar, de nos instruir. Ele tem os seus meios de trabalhar. Muitas das vezes Ele pode trabalhar no silêncio, no secreto, no barulho, no rebuliço. E a gente tem desistido fácil. Eu quero falar para você que tem um projeto, que tem um sonho, que não desista. Está tendo impedimento, é Deus, olha, persevere, continue orando, não desista. Está falando aqui alguém que é fruto de oração. Minha mãe perseverou. Não é como eu quero, não é como você quer, não é no meu tempo, não é no seu tempo. Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Continua orando, não desista do teu ente querido, não desista do teu casamento, não desista do teu projeto. Deus está falando para você, olha, continua orando, persevere. No momento certo, Deus, Ele vai te responder. Aqueles homens poderiam chegar para aquele paralítico e dizer, rapaz, hoje não é o seu dia. Está dando tudo errado. Porque é isso que muitas das vezes nós fazemos. Quando encontramos uma dificuldade à frente, um empecilho, a gente abre a boca para dizer que não é o nosso dia. Você mesmo neutraliza a tua sorte. Porque a palavra diz que a minha e a tua boca tem poder, tanto para abençoar e amaldiçoar. Aqueles homens não desistiram. Movidos de fé, a oportunidade era aquela. Eles perseveraram mediante a uma situação, mediante a um imprevisto. Havia uma multidão. Quarto elemento, ou tópico, atitude. E qual foi a atitude? Aqueles homens tiveram que romper aquela multidão. E se eu fosse titular essa mensagem, seria rompendo as barreiras. Como é que eu vou romper as barreiras? Com fé, com oportunidade, que é dada a mim e a você, com perseverança e com atitude. Porque aqueles 4 homens se esforçaram, romperam a multidão, eles não desistiram, eles perseveraram, eles estavam movidos de fé, a oportunidade era aquela, aleluia, eles não estavam, aleluia, convictos que Jesus poderia mudar a situação daquele homem. Deus está dizendo para você, tenha fé, pega a oportunidade que bata a tua porta, seja perseverante, não desista fácil, continua batendo, a porta vai se abrir. Toma uma atitude, saia de cima do muro.
Foi dito aqui em off com o pastor Jorge, que Cristo falou para aquele povo, se eu não me engano foi de Sardes, que o povo, ele estava querendo que o povo tomasse uma atitude, ou seja, quente, Laodiceia, né? Ou fosse frio. Ou você crê, ou você não crê. Toma uma atitude. Aqueles homens, eles tomaram uma atitude, eles romperam aquela multidão. E se esforçaram. Porque grande foi o esforço. Sabe o que é isso? Saia do acomodismo. Erga as mangas. Sabe, a questão é que muitos não querem orar. Aí eu vou pedir a oração do pastor Licinho, porque a oração do pastor Licinho, a oração dele é de fogo, a sua é de água. Eu vou pedir a oração do pastor Jorge, porque a oração do pastor Jorge sobe, a sua desce. A mesma autoridade está sobre a minha e a sua vida. A questão é, você não tem orado. Aleluia, você é um crente que tem pedido, aleluia, um crente bengala, está se sustentando. Vocês oram por mim, você já está dizendo tudo, vocês oram, a pessoa vai orar por você. E a gente sabe distinguir daqueles que oram e não oram, porque aquele que ora, a conversa é outra. Ele chega e diz, olha, me ajudem em oração. Esse está orando e Deus vai honrar. Só Aleluia. tem resposta quem ora. A palavra vai dizer que aqueles homens tomaram uma atitude, romperam aquela multidão, romperam a dificuldade, eles romperam as muralhas, o empecilho foi tirado. Aleluia. Tinha um objetivo maior, que era mudar a vida daquele homem, o cativeiro, o quadro, a situação. E eles tiveram que romper e se esforçar. A Bíblia vai dizer, o texto, que eles subiram no telhado e fizeram um buraco no telhado. Esforço. Aleluia. Pense no trabalho, pense no esforço. Mesmo cansado, Deus do céu, continue andando. Não olhe para trás. Persevere. Aleluia. Aqueles homens subiram no telhado, fizeram um buraco, desceram justamente aonde Jesus se encontrava. E quando ele desce, aleluia, Jesus vendo a fé, não só do paralítico, mas daqueles 4 homens, vendo-lhes a fé, Jesus disse, estão perdoados os teus pecados. Alcançou o objetivo. Valeu a pena se esforçar. Valeu a pena romper as barreiras. Aleluia. Muitas das vezes a nossa vitória está por detrás dela. Às vezes Deus permite para que você se esforce, aprenda a guerrear, a lutar. Às vezes você está numa posição só de defesa. E Deus está dizendo, está na hora, meu filho, minha filha, de você contra-atacar o teu adversário. E como é que eu faço isso? Orando, buscando, descendo, guerreando. E quando eu falo nesses 4 textos, nesse texto me lembra desses 4 elementos: fé, oportunidade, perseverança e atitude. Me lembra de Bartimeu. Todo mundo conhece a história de Bartimeu. Se não aprofunda um pouco, mas não tem noção do que eu estou falando. A Bíblia vai dizer que Bartimeu estava junto ao caminho, com a sua capa, mendigando. Quem ia passando? A Bíblia diz que Jesus ia passando. E Bartimeu ouve o tropel, o barulho, e ele pergunta, o que está acontecendo? E alguém chega para ele e diz, Jesus vai passando. Andacaia fúria. Ei, deixa eu lhe dizer, andacaia, veio quentinho agora. Você quer encontrar Jesus? Não saia do caminho. Porque se eu vou, você só vai encontrar ele no caminho e não fora dele.
É no caminho que você vai ter um encontro. Paulo estava indo no caminho de Damasco. Ele teve encontro com quem? Com Jesus. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus estava lá. É no caminho que você vai ter o encontro. Não é fora dele. Então não desista. Continua. Não olha para trás, não olha para o lado, nem para o outro. O seu alvo é Jesus. A Bíblia vai dizer que Bartimeu estava junto ao caminho, mendigando com a sua capa. Aleluia. E quando ele soube que era Jesus, ele não perdeu tempo. A Bíblia vai dizer que ele, movido de fé, ele começou a clamar: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele estava movido de fé. A oportunidade de Bartimeu era aquela. E ele não perdeu a oportunidade. Ele não se limitou na sua deficiência, da onde ele estava. Ele clamou. A Bíblia diz que ele, movido de fé, começa a clamar. Quem estava perto mandava ele calar, mas ele perseverou. A Bíblia diz que quanto mais mandava calar, mais alto ele clamava. Sabe o que está faltando? Você rasgar o teu coração, abrir o verbo, clamar, e só tem resposta quem clama. Clama a mim, responder-te-ei coisas firmes e grandes que não sabes, não conheces. Salmo 91, versículo 15, ele diz assim: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Mas para quem clama, para quem, aleluia, busca. Bartimeu começou a clamar da onde ele estava. Fé, a oportunidade era aquela, porque alguns historiadores falam que Jesus entrou uma única vez em Jericó. A pessoa, se ele dissesse: eu vou deixar para outro dia, para outra oportunidade, porque não é assim que a gente faz. O que você tem de fazer hoje, faça hoje, que amanhã pode ser tarde. Ele clamou, tentaram calar. Você acha que não vão tentar parar você? Você acha que não vão colocar na sua cabeça que você não é capaz, para trazer o desânimo, para que você desista? Mas Deus está falando nesta manhã para você: não desista, persevere. Ele começou a clamar mais alto. Uma multidão acompanhava Jesus. Pense nos gritos, no barulho que existia. Todo mundo querendo ser curado, todo mundo querendo tocar nele, pastor Liceu. Mas a Bíblia diz que Bartimeu ficou da onde ele estava. Tem gente dizendo: se Deus está ouvindo minha oração. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Bartimeu, ele não desistiu. Tentaram calar, mas ele começou a clamar mais alto. Uma multidão, irmão, uma única pessoa, Bartimeu. Jesus ouviu o seu clamor. Glória a Deus. Irmão, uma única pessoa no meio de uma multidão, e chamar a atenção de Jesus em sua oração. A oração de Bartimeu, o clamor de Bartimeu, rompeu aquela barreira, rompeu a multidão. Não importa a posição que você se encontre hoje, mas se você se conectar, se você se posicionar diante de Deus, abrir o teu coração e falar com Deus, você terá as respostas. Deus é Deus de resposta. Da Camandara Shai. Uma multidão. Aqui tem 3 pessoas aqui no estúdio. Se eu pedisse ao pastor Jorge e ao pastor Licinho que falasse ao mesmo tempo, ou gritasse ao mesmo tempo que eu estivesse falando, abafaria a minha voz, sim ou não? Verdade. Bartimeu estava no meio de uma multidão e Jesus ouviu o seu clamor. E qual foi a atitude? Quando Jesus disse: chame-o, traga-o até mim.
Você sabe qual foi a atitude de Bartimeu? Pegou a sua capa e jogou fora. E o que isso quer dizer, pastor? Ele estava dizendo, ao lançar aquela capa, ele estava dizendo para si mesmo, não para a multidão, para ele, não vou precisar mais de você. Eita glória! Não vou mais precisar. Ele não duvidou daquele que o chamou, porque quando ele chama, meu amado, meu querido, ele se responsabiliza. Não é você quem vai fazer é ele. Tem um texto muito lindo que eu gosto, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim: chegai-vos até Deus, e Ele chegará até vós. Quem precisa sou eu, quem precisa é você. Quem está necessitando, quem está com sede tem que ir até a fonte. Saia do acomodismo, vai buscar a Deus. Quem está passando pela situação é você. É você que está enfrentando a dificuldade. O inimigo está ganhando terreno dentro da tua casa, dentro da tua vida espiritual, e você está de braço cruzado. Deus está dizendo: olha, desperta, vai buscar. Bartimeu lançou a sua capa. Ele poderia duvidar: se eu lançar minha capa, e agora? Depois, como é que eu vou? E se não der certo? Não deixe a dúvida entrar. Deus, ele não trabalha em dúvida. Você tem que ter fé, tem que ter convicção. Bartimeu lançou sua capa e chegou até Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O que é que você quer que Jesus te faça nesta manhã? Você está movido de fé? Enquanto eu ministro, você conversa com Deus aí, sabe por quê? Porque para Deus não há, aleluia, barreira. Ele opera através de um aparelho de televisão, de rádio, celular. Se você está aí, está sendo alcançado por essa palavra, receba. Glória a Deus. Quando eu falo em fé, oportunidade, perseverança, tudo. Para encerrar, eu me lembro daquela mulher do fluxo de sangue. Todo mundo também conhece a história. 12 anos sendo acometida de uma hemorragia, fraca, debilitada, fora, aleluia, da tua casa, da sociedade, lançada ao léu, gastou tudo o que tinha, todo o seu recurso. Sabe por quê? Porque quando nós temos dinheiro, e aquelas pessoas que colocam o dinheiro como Deus, que tudo pode, eu posso isso, porque meu dinheiro faz. A Bíblia diz que aquela mulher gastou. Porque quando tem pessoas que vai para a Climed, para o MED, que MED, banda daqui, na banda de lá, e nada dá certo. E Deus às vezes permite, porque o último recurso, você vai atrás, você vai ter que se render. Porque a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar diante dele, e toda língua vai ter que confessar que ele é o Senhor. Aquela mulher estava fraca, debilitada, 12 anos, sofrendo dessa hemorragia. A Bíblia vai dizer que Jesus ia passando. Jesus ia passando, não para encontrar ela. É você que tem que ter um encontro. Jesus está passando nesta manhã. Esteja disponibilizado. Vá em busca, desça. Diga para ele: Senhor, eis-me aqui. Porque só vê mudança quem muda. Você está esperando uma mudança, você está pensando que tudo vai ser passe de mágica. A mudança acontece quando eu renuncio, quando eu abro mão dos meus próprios interesses, porque agora já não é mais a minha vontade, nem a sua, é a dele. A Bíblia diz que aquela mulher fraca, debilitada, Jesus ia passando, que estava indo com Jairo, aleluia, para a casa de Jairo, para curar a filha de Jairo. No meio do caminho, aquela mulher tem um encontro. E ela também não perdeu a sua oportunidade. Ela, movida de fé, irmão, ela disse para si mesma, dentro dela, ela diz: mesmo que eu não o toque, mas se eu tocar na sua orla,
eu serei curada. Oh, maravilha da Kamandara Shai. Olha que foi ela que determinou. Aí você está esperando um profeta profetizar. Você está esperando o vaso ir até você. E Deus está dizendo, ande, Kamandaya Shai, profetiza. Ela disse dentro dela mesmo que eu não toque, mas se eu tocar na sua orla, eu serei curada. Mas não ficou só nisso. Tem que ter atitude. Tem que arregaçar as mangas, tem que sair do acomodismo. Se aquela mulher, irmão, ficasse aqui, eu sou fraquinha, eu sou menorzinha. Ela entrou, literalmente. Ela teve que romper a multidão, literalmente, no meio da multidão. Ela perseverou, ela não desistiu. Você acha que foi fácil ela tocar em Jesus? Você acha que quem estava lá abriu alas para ela passar? Dizer, não, minha filha, vem cá. No nosso meio existe, sabe muito o que? Individualismo, oportunismo. Primeiro eu estou na frente. Primeiro eu. Ninguém abriu passagem, não. Ela teve que romper aquela barreira, aquela multidão, aquela dificuldade que estava à sua frente. Ela tinha um objetivo, ela estava movida de fé. E quando ela chega e tem a oportunidade de tocar na sua orla. Mas o que Deus me traz aqui, pastores, Licinho, pastor Jorge, porque ela não tocou? Porque ela não tocou nele? Se todo mundo espremia, todo mundo tocava a sua carne, mas por que ela não tocou? E Deus trazia ao meu coração, ela não tocou, porque ela reconhece que ela estava impura. Ela poderia tocar nele, mas ela há um alto reconhecimento e dizer, eu sou impura, aquele é santo, eu não posso tocar nele, mas eu vou tocar na sua orla. E não foi simplesmente um toque, porque tocar por tocar, ele estava sendo tocado e nada acontecia. Você não está entendendo não? Eu vou explicar. Não é simplesmente tocar, é como se toca. Não é simplesmente orar, é como se ora. Não é simplesmente descer, é como se desce. Não é simplesmente servir, é como se serve. Não é simplesmente fazer, é como se faz. Não é simplesmente louvar, é como se louva. Não é simplesmente adorar, é como se adora. Da Kamandara Shai. Não é simplesmente se aproximar, é como se aproxima dele. Da Kamandara Shai. Sabe o que acontece muitas vezes? O que a gente faz? Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu ensaio, amanhã eu não ensaio. Hoje eu estudo a Bíblia, amanhã eu não estudo. Dedicação. Você tem compromisso com os céus. E quando você tem compromisso com os céus têm compromisso com você. O céu se abre. Aleluia. Eu aprendi nessa caminhada que Deus dá honra, que Ele dá honra. Então não é simplesmente tocar, é como se toca. Então, fé, oportunidade e perseverança e atitude. Saia de cima do muro. O ano está acabando. E você já disse, Senhor, o ano está acabando. Mais um ano. Aí Deus disse, muito bem, mais um. Só depende de você. Eu tenho. Você não tem, mas eu tenho. Você não pode, mas eu posso. Toma uma atitude, crente, nesta manhã. Coloca a tua fé em prática. Use ela. Sai do comodismo. A oportunidade está sendo lhe dada todos os dias. Todo dia quase você está na casa do Senhor. E por que nada acontece? Porque verdadeiramente o seu coração, aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Qual é a tua busca verdadeira? Mateus 16, 24. Aquele que quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Toma a cruz, meu filho, olha. Cruz foi para carregar aqui, no ombro. Sabe para quê? Quando você colocar ela aqui, você vai sentir o peso da responsabilidade. Viu? Fica até aqui. Agradeço essa oportunidade de estar trazendo essa palavra para o meu e para o seu coração. E testifico, porque, aleluia, eu sinto uma unção. Porque aquele que estiver
conectado com o trono da Glória a graça, Deus. Aleluia. alcançará o seu objetivo. Eu creio. Receba a sua vitória. Receba o teu milagre. No nome daquele que vive e reina para sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, agradecendo ao Glória pastor a Jefferson, Deus. né? Aos seus pastores líderes, a igreja que o irmão faz parte, né? E o nosso Deus, ele está sempre conosco. Nós acabamos de ter aí, né, um olhar multiforme, um olhar da palavra de Deus através do pastor Jefferson. Tá? Temos aí o www.converttv.com.br, né? No YouTube a Convert TV Web e no Instagram @ConvertTV com 2 T's. Nós vamos aqui partindo para o final do nosso programa Cordão 3 Dobras, desse olhar multiforme, né, pastor? Olhar multiforme. Verdade. Agradecendo ao senhor. Amém. Glória a Deus. E você tem aí o telefone do pastor, aí. Você pode chamar ele, né? Tem aí a igreja Adorando E Vencendo. tá? O 079 é de Sergipe, É de Sergipe, é o DDT. tá? E Deus é contigo. Mas antes eu gostaria de pedir ao pastor Jorge que ele colocasse uma chamada de uma vigília que vai ter aqui no estado de Sergipe, no interior em um município chamado Capela. Capela. Se fosse possível, Município muito conhecido. uma chamada, uma vigília. Atenção Capela e região, vem aí a primeira grande vigília. A primeira grande vigília, dia 7 de janeiro a partir das 10 da noite, no Rio Branco Esporte Clube, próxima rodoviária em Capela. Participação dos pregadores, pastores Enilson Amorim, Lucas Lima e Bleno Henrique. Levitas, pastores Jonathan Nunes e Guilherme. Grupo Nova Esperança e Ministério Levítico I9. Organização, pastor Altieres e pastora Lucijane, pastor Gutierrez e pastora Isane, evangelista Carlos Alberto e missionária Eloá. Primeira grande vigília dia 7 de janeiro, no Rio Branco Esporte Clube em Capela, a partir das 10 da noite. Glória a Amém. Deus. E até a próxima sexta-feira com o nosso programa Cordão de 3 Dobras e o nosso quadro Olhar Multiforme. Shalom, shalom, pastor Jorge. Shalom, Deus abençoe a todos. Shalom a em nome você. de Jesus.